2h45. Taila Ramos, você já recebeu alguma mensagem no seu celular, alguma ligação? Aqui é do banco tal, uma gravação, pagamento aprovado de R$ 4.500. Já recebi, né? viu? Já recebi, já bloqueei o número na hora quando recebo essas ligações, e vem mensagens também, que é aquele alerta, né? Se vier, não clica ali no link, que normalmente é golpe, né? Exatamente. E uma pesquisa do Datafolha aponta que 20% da população, isso mesmo, 1 em cada 5 brasileiros já foi ameaçado ou chantageado por criminosos virtuais. É uma pesquisa de vitimização e percepção da segurança pública no Brasil, realizada a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais de 32 milhões de brasileiros já foram ameaçados ou chantageados por criminosos. E o prejuízo já é de mais de 24 bilhões de reais. É esse o assunto que nós vamos conversar aqui no Estúdio CBN agora com Dalvani Lima, que é especialista em marketing digital e também em ciência de dados. Dalvani, muito boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Um prazer, muito boa tarde a vocês e aos ouvintes da CBN Rádio, tudo bem? Tudo bem, prazer é todo nosso. Bom, as tentativas de golpe, elas crescem cada vez mais. Agora, desses ameaçados ou chantageados, a gente pode pensar nas pessoas que chegaram a cair, né? Claro, sem dúvida nenhuma. As pessoas, elas compartilham muitas informações online, e com base nessas informações, muitas quadrilhas conseguem explorar por engenharia social fragilidades dessas pessoas e com isso acabar encontrando uma maneira de extorquí-las a partir de diversas maneiras criativas de estelionato. Infelizmente é o que acontece hoje. E quais são, Dalvani, boa tarde, essas formas mais comuns, né, de extorsão quando a gente fala de golpes virtuais, né? Aquele e-mail com um link ali que é fraudulento, é uma ligação falsa pedindo dados pessoais. Como é que esses crimes mais ocorrem, né, hoje aqui no país? Você pode dividir os crimes um pouco pela camada social. As pessoas, para começar, os criminosos, eles se valem muito das informações, como eu falei, que a gente disponibiliza nas redes sociais o tempo todo, em plataformas online. E quando eles sabem que uma pessoa tem um perfil de renda mais alta, o crime normalmente envolve o roubo de uma identidade de uma pessoa que faz parte do seio familiar daquele alvo, e eles se valendo dessa identidade, extorquem a pessoa dizendo que são a filha, que são o filho, que estão numa situação de necessidade, pedem dinheiro e com isso acabam convencendo essa pessoa a fazer um pagamento, né? Com as pessoas de classe social mais baixa, infelizmente, os criminosos acabam conseguindo explorar a fragilidade financeira dessas pessoas com uma promoção para uma quitação de dívida ou uma promoção de um empréstimo com taxas incríveis que vai resolver a situação financeira daquela pessoa, e muitas vezes exploram também a conveniência do Pix, que é uma ferramenta fantástica, mas que, como as pessoas, até às vezes por conta de nós especialistas mesmos, têm uma dúvida com relação à segurança do Pix, vocês certamente devem ter recebido ligações de alguém ou mensagens de alguém dizendo: olha, vimos aqui um pagamento no seu Pix para a entidade tal, no valor de tanto, você confirma, não confirma? Esse é um golpe muito frequente hoje em dia, em que a pessoa que é o alvo, ela com medo de que tenha sido roubada, ela acaba fazendo um Pix para confirmar que ela é a dona daquele Pix e que ela não fez aquela transação, só que esse dinheiro não confirmou nada, ele apenas foi transferido para um criminoso. Eu recebo diariamente. E são várias situações, viu, Dalvani? Às vezes é a ligação, aí a gente não atende a ligação, eles deixam como se fosse uma gravação do banco na caixa postal. E isso já é uma segunda parte, né? A primeira era aquela da pessoa se passando por filho ou filha, né? Oi, pai, estou com outro número, preciso preciso aqui arrumar meu carro. E essas informações, elas vazam, né? Às vezes é anônimo, mas às vezes se pega o perfil nas próprias redes sociais da vítima. Sem dúvida, como nós temos uma vida muito transparente, muito aberta nas redes sociais, esses dados, essas informações acabam sendo acessadas por essas quadrilhas. Nós temos que lembrar que, ao mesmo tempo que o brasileiro se tornou muito mais ativo nos meios digitais, tanto para comprar quanto para usar o banco digital, os criminosos também se valem disso com tecnologias cada vez mais inovadoras. Então, eles conseguem, por exemplo, até incluir o uso de inteligência artificial para criar um robô que responde dando
completa proteção para a identidade daquele criminoso, e isso torna a questão um pouco mais difícil. Para a polícia também, Dalvani, é mais difícil rastrear esses criminosos que agem online? É mais fácil hoje para um criminoso se esconder ali atrás de um perfil falso, enfim, de um login ali que é inverídico, e aí para rastrear também essas pessoas e para reaver muitas vezes o dinheiro perdido, fica mais difícil? É mais difícil. Primeiro, só 30% das pessoas que sofrem algum tipo de golpe notificam esse golpe. Isso já é um problema, porque dá para os criminosos uma sensação de impunidade. Mas mesmo quando elas fazem uma notificação, certamente essas quadrilhas elas se profissionalizaram, então elas estão usando uma série de mecanismos para tentar proteger essa identidade. É um número de WhatsApp é um chip descartável que eles descartam depois, é uma chave de Pix que não está associada a nenhum nome de alguém que possa ser identificado depois. É como eu falei, o uso de um robô de inteligência artificial que vai conversar com a pessoa no lugar de uma pessoa. Então está se tornando cada vez mais difícil o trabalho da polícia também. E como se faz para não cair nisso? Quais são as principais dicas? Bem, quando a gente fala dos golpes que envolvem o receio de que a gente tenha sido roubado, né, um Pix foi feito no nosso nome, eu acho que é importante, principalmente, aliás, eu diria que para todos os tipos de golpe, a primeira coisa mais importante delas é que as famílias dentro do seio familiar compartilhem a informação de que esse tipo de golpe existe. Sempre tem, em toda a família, aquele filho, aquele primo que tem um conhecimento maior e que sabe lidar melhor com tecnologia, com celular, com computador, que ele proativamente informe os seus familiares para que estejam preparados para ligações desse tipo, para contatos assim, e que saibam lidar com esse tipo de coisa. Segundo, se qualquer pessoa receber uma ligação, um contato, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp que parece estranho, que parece ou muito positivo, um empréstimo fantástico com uma taxa muito baixa, desconfiem, sempre desconfiem. E nada é tão urgente que tenha que ser feito agora. Nem mesmo aquele depósito para ajudar um filho ou uma filha que está em necessidade é tão urgente assim que não seja possível antes ligar para o filho ou para a filha para confirmar que aquela situação é verdadeira. E aí depois tem as questões mais técnicas. Sempre atualizar os nossos celulares, usar antivírus, não usar senhas compartilhadas entre várias aplicações, proteger os nossos dados, compartilhar aquilo que for realmente necessário nas redes sociais, usar validação de 2 etapas, né? Aquele processo que, quando a gente coloca uma senha, pede uma confirmação adicional. Todas essas medidas ajudam a gente a se proteger. Bom, e já aconteceu comigo algumas vezes, Dalvani, que meu pai liga, manda uma mensagem, vocês estão bem aí, né? Porque estão passando aqui que tem um filho meu que tá pedindo dinheiro, que tá sequestrado, isso, aquilo. É um tipo de golpe que ele não envelhece, né? Não envelhece, como ele usa ele usa 2 coisas, um senso de urgência e um relacionamento familiar muito próximo. É difícil, dependendo da engenharia social que foi feita pelo criminoso, se ele for mais competente, essas quadrilhas estão se especializando nisso, ele pode de fato simular uma situação que é muito fiel à realidade que aquele pai conhece sobre o perfil e a vida do seu filho. Então o pai acredita naquilo, fica difícil de ele ter a pausa para ligar e confirmar aquela informação, e às vezes, se valendo disso, o criminoso consegue extorquir. E até em cima da pergunta que a Tayla fez, da dificuldade de se reaver o dinheiro, os bancos também têm um sistema meio frágil, porque eles poderiam desconfiar de alguma transação diferente, mas tem algo aí que faz com que os bancos não consigam travar essas transferências? Eu acho que tem, talvez, ainda uma falta de investimento em uma solução para reduzir esse tipo de golpe. Porque esse golpe não favorece ninguém, nem mesmo ao banco, né? A pessoa que foi vítima de um roubo, ela pode e deve questionar o banco sobre a fragilidade daquele sistema, daquele banco. Então, se os bancos investissem em uma solução, por exemplo, baseada em um antifraude, em uma identificação positiva da identidade das pessoas, fossem atrás de notificações que a polícia não conseguiu trabalhar, mas tem de criar um sistema centralizado para tentar identificar essas quadrilhas, eles poderiam ajudar o brasileiro a ter mais
confiança no sistema bancário, principalmente no Pix, e poderiam evitar que perdas que estão, inclusive, dificultando a vida financeira das pessoas e reduzindo o quanto elas conseguem investir o seu dinheiro, o que também é ruim para os bancos, eles conseguiriam melhorar na sociedade como um todo. Muitas dicas aí pra gente tentar não cair nos golpes e às vezes você cai, nossa, só comigo não, 1 a cada 5, segundo a pesquisa de vitimização e percepção. Obrigado, Tayla. Percepção da segurança pública no Brasil, realizada pelo Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dalvane Lima, especialista em marketing digital e ciência de dados, muito obrigado pela entrevista e por esclarecimentos que a gente faz aqui a nossa parte com a sua ajuda, claro, para evitar que outras pessoas continuem caindo nos golpes, o que infelizmente é quase impossível. Eu agradeço muito, boa tarde para vocês e para os ouvintes. Uma boa tarde, muito obrigada. Agora 2h56.